Olá, a gente está começando a segunda temporada, o segundo tema dessa série Maturidade e suas zonas errôneas. O tema agora é o primeiro amor. O primeiro amor que tem a ver com valor próprio e é o título desse episódio aqui, do primeiro episódio, que é o valor próprio, o amor próprio. O valor próprio ele não pode ser aquilatado pelos outros. Você é digno porque assim você o afirma. Se o seu valor depende de outrem, você se avalia por padrões alheios. Até que ponto você se sente infectado pelo germe cultural dessa menos-valia? Se você sofre dessa enfermidade aprendida, como muitos, uma forte dose de amor próprio vai solucionar o seu problema. E cuidado, é provável que durante a sua vida inteira essa programação doentia tenha instalado na tua cabeça a sugestão de que é errado amar a si mesmo. Na conhecida frase da Bíblia cristã, ame ao próximo como a ti mesmo, por alguma razão, a parte do como a ti mesmo ficou suprimida no padrão coletivo de pensamento da nossa cultura. Quando crianças, nós fomos frequentemente ensinados que amar a nós mesmos era egoísmo, era excesso de orgulho, era o pecado capital da soberba. O mais comum era que nos incentivassem a colocar os outros em primeiro lugar, a pensar primeiro no outro, como uma prova de bondade. O quanto você não vê isso até hoje com pais dizendo às crianças que elas têm que dividir o brinquedo com o coleguinha, quando eles, adultos, eles não partilham os brinquedos deles com os outros. E não dão a mínima se a criança tem aqueles brinquedos ali como relíquias. É capaz de que você tenha vivido isso, tenha visto, ou até que faça, ou que ainda ao menos veja constantemente, frequentemente, pais dizerem às crianças coisas como sejam vistas, mas não sejam ouvidas, ou para que essas crianças conheçam seus lugares. Esses pais, eles incentivam e instruem sem se darem conta a autoanulação da criança. E eles acabam atrapalhando ela na construção de uma identidade e de uma autoestima saudáveis. Aqueles que sofrem esse tipo de influência, quando chegam à adolescência, eles tendem a desenvolver uma insegurança forte sobre si mesmos, sobre quem eles são, sobre o que eles acreditam que são capazes de realizar. E, mais ainda, se são merecedores de respeito e de dignidade, essa é a palavra. O quanto você mesmo não sofreu com isso, ou talvez até sofra. O quanto você mesmo acredita que tem o direito de existir, que merece respeito, dignidade e afeto hoje. O quanto você acredita na sua capacidade de ter sucesso, de conseguir aquilo que você quer, de alcançar seus sonhos. Essa instrução para se autoanular é uma tática para controlar o comportamento da criança. Entre si, os pequenos eles nunca se comportam com as amenidades sociais com que tratam os adultos. A norma respeito mais velhos ela acaba sendo estendida por uma ideia de que somente os adultos são importantes. As crianças não. E essa ideia ela acaba se transformando numa coisa a mais, que os outros são importantes, você não. O reforço negativo que é justificado como ensinar as crianças a terem boas maneiras acabou se tornando um programa para que os adolescentes e os adultos que foram educados assim aprendam a não confiar no próprio julgamento. E olha, isso é muito útil para que alguém mais venha de fora e diga a esses adultos formados assim o que eles devem fazer, o que eles devem pensar. Com camadas e camadas de reforço ao longo dos anos, o padrão das pessoas é interiorizar as opiniões alheias ao invés dos próprios valores. Se você quer um motivo raiz de toda a miséria, guerra, sofrimento, na minha opinião, pessoal, eu acho que ele está aí. Mas quem sou eu para falar? Se você concorda, compartilhe o link da série inteira, galáxia fora aí, tá bom? O problema mais gritante que se desdobra de crescer formado com essa limitação, ele está em como o adulto resultante desse processo se conecta profundamente com as outras pessoas. Dar amor aos outros tem uma relação direta com o quanto nós somos capazes de amar a nós mesmos. Amor é um tema controverso, ele tende para uma coisa mais romântica. Eu quero falar aqui a redefinição do Dr. Wayne Dyer. A que ele usa é que amar é a capacidade e a disposição para permitir que aqueles que a gente ama, os objetos do nosso amor, façam as próprias escolhas sem que a gente insista para que essas escolhas
nos satisfaçam. Isso é um tremendo desafio de amadurecimento, do tipo que a gente passa a vida inteira em aperfeiçoamento contínuo. Como é que se faz para conseguir agir assim? O segredo está no amor próprio, justamente. Somente se eu tiver a certeza de que eu sou importante, de que eu tenho valor, de que eu mereço afeto, respeito e dignidade, é que eu vou ser capaz de não sentir essa necessidade de prender o meu objeto amado para que ele fique o tempo todo me convencendo do meu valor. O problema maior, ele está na projeção constante que quem não tem amor próprio faz aos outros que o cercam. Quem não se valoriza, quando doa amor ao mundo, insere na mensagem que aquilo não vale nada. Quem está do outro lado tende frequentemente a rejeitar o que não tem valor. O que não tem valor é lixo, para ser jogado fora. E, fora isso, é muito difícil alguém dedicar amor a alguém que demonstra constantemente que não tem valor. Eu vou desperdiçar o meu amor nessa coisa que se julga sem valor? Nas palavras do Dr. Wayne Dyer, toda questão de amar, dar e receber tem por base um eu que é plenamente amado. Nunca confunda o seu amor próprio, um dado, com o seu comportamento ou com o comportamento dos outros. Isso não é uma coisa fácil de fazer devido às mensagens opressivas da nossa cultura. Se você der uma fechada em alguém no trânsito, preste atenção nisso, cara. É mais provável de que você vá ouvir que você é um péssimo motorista e que a sua mãe trabalhava prestando serviços sexuais que a polida frase: o seu movimento foi um erro, nobre cavalheiro ou nobre dama. Mamãe, na nossa cultura, muito provavelmente ela vai te dizer que não gosta de você se você se comportar de uma maneira inadequada para ela, ao invés de dizer apropriadamente que não gosta da maneira que você se comportou. A questão toda é que se a gente ouviu que mamãe não gosta da gente, a responsabilidade nossa como adultos é de concluir que isso é problema dela. Porque, embora seja desagradável, a gente continua importante. Eu sei que isso não é fácil de engolir aí, que as primeiras autoimagens são justamente aprendidas a partir das opiniões dos adultos, o pessoal que entende de psicologia, mas isso não significa que você que está aí seja obrigado a carregar isso para sempre. Isso aí todo mundo vai concordar. Há opções para se praticar e para sair disso. Decida por fim a todo e qualquer comportamento de menos-valia que você tenha. No próximo episódio desse tema, o primeiro amor, a gente começa a falar de autoaceitação, que é de onde vem a prática do que eu acabo de mencionar, além de ser um pilar central da autoestima. Lembra de compartilhar e comentar, ou aqui, eu não sei, e de deixar aquele joinha, tá bom? Obrigado aí pela tua audiência, força e honra.